Gênesis, capítulo 49, versículo 29, até o final do livro, capítulo 50. Depois lhes deu esta ordem: Eu vou me reunir aos meus. Enterrai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Heteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã. O campo que Abrão comprara de Efron, o Heteu, como posse funerária. Lá foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Lá foram enterrados Isaque e sua mulher Rebeca. Lá eu enterrei Lia. O campo e a gruta que nele está, que foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar suas instruções a seus filhos, recolheu os pés sobre o leito. Ele expirou e foi reunido aos seus. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, cobriu-o de lágrimas e de beijos. Em seguida, José deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço de embalsamar seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, pois é essa a duração do embalsamamento. Os egípcios o choraram 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou assim no palácio do faraó: Se tendes amizade por mim, dizei isto aos ouvidos do faraó. Meu pai me fez prestar esse juramento. Eu vou morrer, disse-me ele. Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã. É lá que me enterrarás. Que me seja permitido, pois, subir para enterrar meu pai. Depois voltarei. O faraó respondeu: Sobe e enterra teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para enterrar seu pai, e com ele subiram todos os oficiais do faraó, os dignitários de seu palácio e todos os dignitários da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Na terra de Gesem só deixaram os inválidos, as ovelhas e os bois. Com ele subiram também carros e cocheiros. Era um cortejo muito imponente. Chegando a Gorém-Atat, está além do Jordão, aí fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou por seu pai um luto de 7 dias. Os habitantes da terra, os cananeus, viram o luto em Gorém-Atat. Eis um grande luto para os egípcios, e foi por isso que se chamou este lugar de Abel-Mesraim, região que está além do Jordão. Seus filhos fizeram o que ele lhes tinha ordenado, e o transportaram para a terra de Canaã, e o enterraram na gruta do campo de Macpela, que Abraão comprara de Efron, o Heteu, como posse funerária, diante de Mambré. José voltou então ao Egito, bem como seus irmãos, e todos os que tinham subido com ele para enterrar seu pai. Vendo que seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Por isso, mandaram dizer a José: Antes de morrer, teu pai expressou esta vontade. Assim falareis a José: Perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos do Deus de teu pai. E José chorou, ouvindo as palavras que lhe dirigiam. Vieram os próprios irmãos, e lançando-se a seus pés, disseram: Eis-nos aqui como teus escravos. Mas José lhes disse: Não tenhais medo algum. Acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhais intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida a um povo numeroso. Agora, não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. Ele os consolou e lhes falou afetuosamente. Assim, José e a família de seu pai permaneceram no Egito, e José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nascidos sobre os joelhos de José. Enfim, José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, mas Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: Quando Deus vos visitar, levarei os meus ossos daqui.
José morreu com a idade de 110 anos. Embalsamaram-no e foi posto num sarcófago no Egito. Esse é o final do livro do Gênesis. Eu vou comentar logo do capítulo, depois eu falo sobre a jornada até aqui, né? Não são muitas coisas mesmo. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, é como... Nossa, tudo na Bíblia é muito conectado, pô. Tipo assim... Nesses últimos 3 capítulos eu muitas vezes tive que ficar voltando pra ver de onde é que estavam vindo essas referências. Aqui tem referência ao túmulo comprado de Efron quando Sara morreu. E que sim, sempre falava da galera que ia ser enterrada lá. Tipo assim, quando você entende que tem várias tradições literárias ou orais diferentes no mesmo livro, isso justifica praticamente todas as contradições que você vê no texto. Que isso tá acontecendo por causa de modos diferentes como se contar essa história, mas assim, quando você vê como os aspectos que vieram da mesma tradição são extremamente coerentes e condizentes, tipo assim, sei lá, dá um arrepio, velho. Eu não lembro, assim, como foi a última vez que eu li o Gênesis, eu cheguei a ler ele inteiro quando eu era moleque, mas, tipo assim, definitivamente não foi 1% do que eu extraí dessa leitura agora. E, nossa, cabuloso. Também dá um alívio, porque Gênesis é um livro grande, e é uma canseira também gravar 54 vídeos pra explicar um único livro, mas os outros, a maioria não vai chegar a tanto, eu acho. Pode ser que eu esteja errado. Mas enfim, uma coisa interessante aqui também é como os irmãos de José ainda estavam com muito medo da atitude dele e achavam que, tipo assim, talvez José estivesse se contendo em se vingar só porque o pai dele estava vivo ainda, né? Então, quando Jacó é enterrado, eles ficam com medo de José querer se vingar. Afinal, ele era mais poderoso que todos eles juntos. Mas José vira e fala: meus filhos, eu não sou Deus. Graças à cagada que vocês fizeram, eu agora estou numa posição muito melhor. E eu pude salvar o meu povo por causa disso. Então Deus me deu o poder de salvar o povo de Israel por causa do erro que vocês cometeram comigo. E não sou eu que tenho que perdoar vocês, é Deus. Então, assim, essas duas coisas, né? Tipo, o plano de Deus e o poder dele de perdoar, que a gente tem que se conciliar com ele. Não é ficar querendo pedir desculpinha e chorando pros outros pra perdoar por causa do erro que cometeram. Tipo, a gente tem que se resolver com nossos irmãos assim, aqui, ver os planos de Deus, mas é pra ele que a gente deve isso, não é pros nossos irmãos, simplesmente. E essa parada dos ossos de José no final é importante porque ele realmente vai ser levado depois, já morto, de volta pra terra de Israel. Acho interessante que, assim, que foi José que trouxe, né, o povo de Israel pro Egito, ele que mandou seus irmãos trazerem seu pai. Então agora isso vai voltar para Israel quando o povo dele sair de lá também. Jacó ainda teve a graça de poder ser enterrado na Terra Santa, mas José não. José vai ficar lá até o povo dele ser libertado. Eu acho isso bem interessante também. E é tudo que eu tinha que falar desse livro. Eu vou fazer um interlúdio agora, antes de falar do Êxodo, explicando as coisas que eu aprendi sobre como estudar a Bíblia nesse período, né? Deve ter aqui umas 2 semanas agora que eu comecei a fazer os vídeos. Eu vou postando aos pouquinhos, né? Mas eu faço vários vídeos de uma vez. Quem assiste já percebeu isso, até pras minhas roupas. E tem muita coisa que eu já melhorei muito, desde os primeiros vídeos, assim, em como eu vou abordar, em como eu vou pensar, e eu queria fazer um vídeo só pra falar disso. Então, só pra fechar, assim, eu acho que tá sendo um projeto muito bom. Eu acho que, assim, o propósito aqui é eu tomar vergonha na cara e estudar a Bíblia tá sendo cumprido. E eu sei que ao longo da minha vida eu vou ter que fazer isso mais vezes, não necessariamente gravando, mas voltar pra reler a Bíblia do começo ao fim um dia, porque eu sei que vai ter muita coisa que eu vou conectar melhor. Teve muitos buracos, muitas lacunas aqui enquanto eu li o Gênesis que eu não soube responder pra vocês ainda. Se alguém, porventura, que souber melhor que eu, estiver vendo esses vídeos, por favor, adicione aí correções, sugestões. O principal ponto de eu fazer isso num canal no YouTube é eu ter essa disciplina e essa cobrança de estudar. Mas um segundo motivo é que tendo outras pessoas acompanhando, isso pode me dar a chance de aprender mais coisa. Enfim, vou fazer um vídeo aqui sobre as partes que eu aprendi. Já foi um caminho bem divertido, assim. Bora que bora. Foi um livro de 72, se não me engano. Então, temos muito chão ainda. Por hoje é isso.